Começar aqui, eu só vou fazer uma correção para vocês, tá? Lembra quando eu falei ontem, né, que é o linfócito B, ele é uma célula apresentadora de antígenos. Então, ele de fato é uma célula apresentadora de antígenos, mas ele não realiza a fagocitose. Como é que ele faz essa apresentação? Ele não tem aqui o sítio de ligação exposto, então ele vai se ligar ao antígeno e aí automaticamente ele está expondo o antígeno, tá? Ele não vai fagocitar. Certo? Vai ter uma interação com o antígeno e aí ele apresenta. Ele não faz o processo de fagocitose nessa apresentação. Só para a gente não seguir aí no E. Oi. Ele não faz a fagocitose. Ele é uma célula apresentadora de antígenos, mas ele faz o processo de interação com o antígeno. Né? E também apresenta diretamente via o anticorpo que tem na membrana. Ele se liga ao antígeno na membrana e apresenta diretamente. Tá? E é o linfócito B. Eu tô entendendo isso, ontem eu entendi errado, não sei. Esse linfócito que é o CD4. Né? Isso. Ali não acontece nada com ele. Aqui meio que ele sofre uma transformação, digamos assim. Aí ele vai induzir outras células a esse aqui é o linfócito T virgem. Ele vai se diferenciar nesses dos perfis diferentes, né? Tem mais do que esses três, mas a maioria são esses três perfis. Aquele linfócito que contribui para a mudança de classe dos anticorpos na membrana do linfócito B é um linfócito do perfil TH2, tá? Quem faz essa contribuição é sempre o linfócito T auxiliar do perfil TH2. Aí auxiliar, porque tipo, ele sempre vai, no caso, auxiliar cada célula e essa célula que vai fazer o processo. Ele faz processo de auxílio. O citotóxico ele mata diretamente, né? Tá. Aí nesse caso ele está auxiliando a célula B e aqui essas três células alvo, né? Essa, né? Isso, exatamente. Aqui são as principais células alvos onde ele vai atuar, tá? Oi. O que diferencia do TH nesse daí? É o CD4, CD8 ou é a Não, todos esses aí são CD4. Ah, São CD4, tá? Ao linfócito T CD4 do perfil TH2. Quem contribui para a mudança de classe do linfócito B é o linfócito do perfil TH2, certo? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Então, iniciamos com a autoimunidade, tá? A autoimunidade é um estado em que as células do sistema imune irão responder a antígenos próprios ou atacar células saudáveis, especificamente por mediação de linfócitos B e T, tá? A gente não tem participação aqui da imunidade inata. Essa autoimunidade, ela pode ser órgão específica, porque lembra que a gente comentou ontem, né, da reação de hipersensibilidade do tipo 2, que tinha uma doença, Goodpasture, que ela afetava principalmente os rins e os pulmões, porque somente as células dos rins e dos pulmões expressavam diretamente na membrana uma proteína, né, própria do organismo que ela reconhecia como estranho. Então, esse sistema imune começava a atacar, né, os anticorpos, começava a atacar essas proteínas que existem nessas células. Portanto, uma doença autoimune órgão específica, porque ela tem um alvo principal, certo? A gente sabe que todas as células têm o mesmo material genético, mas devido às expressões genéticas diferentes, é que cada uma tem a sua funcionalidade. Então, nem toda célula vai expressar na sua membrana a mesma proteína, ok? E também as doenças autoimunes podem ser sistêmicas, que são aquelas que vão ter como alvo, normalmente, proteínas que estão aí expressas em todas as células do organismo. Portanto, vai atacar todos os tecidos do organismo, certo? Então, o que é que consiste na autoimunidade, né? Dentro do nosso corpo, nós temos, obviamente, constantemente sendo expressos antígenos próprios, né? Que é o que a gente chama de tolerógenos. Por que tolerógenos? Porque o nosso sistema imune não deve nunca responder a eles, certo? Então, eles vão ter uma presença, obviamente, eterna dentro do nosso corpo. Ah, professora, que eu acho que a gente não comentou ontem, né? Mas a gente comentou no semestre passado. Todas as células do nosso corpo constantemente estão expressando na sua membrana o MHC ligado a um antígeno. Se está tudo bem com o organismo, ele vai estar expressando qual antígeno?
próprio, né, um tolerógeno. Se a pessoa está com infecção, alguma coisa, aí sim ele expressa, né, no MHC um antígeno que vai causar aí uma resposta imunológica em condições normais. Mas todas as células do nosso organismo estão sempre expressando na sua membrana via MHC antígenos próprios, ok? O normal é que o sistema imune responda ao quê? Aos antígenos estranhos, por isso que a gente chama de imunógenos, né? E eles vão ter uma presença eventual, uma infecção, uma lesão mecânica, química, tá? Então, normalmente, o nosso sistema imune, ele não pode responder aos tolerógenos, ou seja, aos antígenos próprios, tá? Para que isso não aconteça, inclusive, o nosso organismo, ele possui um sistema chamado de mecanismos de tolerância, né, que são a tolerância central e a periférica, para evitar que a gente libere na corrente sanguínea esses linfócitos autorreativos, que pode ser tanto B como T. Lembre que tem as reações que são mediadas por anticorpos e as que são mediadas pelas células T, tá? Então, esses mecanismos de tolerância, eles podem ser central ou periférico, e eles vão envolver, né, a partir do momento em que eles identificam um linfócito T autorreativo, eles vão envolver principalmente a destruição e a inativação dessas células autorreativas. Então aqui vocês veem, né, tem lá a medula produzindo essas células de defesa, tá? Então a medula produz, só que todas as células de defesa, além de serem produzidas, elas também precisam passar por um processo de amadurecimento. Os linfócitos T, sejam CD4, sejam CD8, não amadurecem na medula, ela os envia para o timo para eles amadurecerem lá. Já os linfócitos B amadurecem diretamente na medula, certo? Por isso que são os chamados órgãos linfóides primários, que é onde a gente está tendo produção e maturação. Então, o que acontece nessa tolerância central, que é a primeira que vai ocorrer para eliminar esses possíveis linfócitos autorreativos? Nos órgãos linfóides primários, no momento da maturação, vamos focar aqui primeiro no linfócito T. Quando chega lá no timo, além dele passar pelo processo de amadurecimento, ele também passa por um processo chamado de validação. Todos os linfócitos que são produzidos na medula, eles chegam lá no timo e eles vão ser apresentados a milhares de antígenos próprios, a milhares de tolerógenos. Se em um determinado momento um desses linfócitos T tem uma alta afinidade por um desses antígenos próprios, ele vai poder passar por dois mecanismos de eliminação, tá? O primeiro é quando é desencadeada diretamente a morte celular programada, a apoptose desse linfócito autorreativo, certo? E o segundo, ele é convertido num linfócito T regulador, que é aquele terceiro tipo que a gente viu lá no começo da aula. Esse linfócito T regulador vai atuar aqui na tolerância periférica, certo? Então, lá no timo, o processo de validação expõe os linfócitos T que acabaram de ser sintetizados a diversos antígenos próprios, tá? Se algum deles tiver alta afinidade por um desses antígenos próprios, ou ele vai sofrer apoptose, ou ele vai ser convertido no linfócito T regulador. Para que a doença autoimune aconteça, o que é que tem que falhar? Essa tolerância aqui, ele nem sofre apoptose, nem é convertido em linfócito T regulador. Ele é liberado para os órgãos linfóides secundários, tá? Então, beleza. Linfócito T pode acontecer esses dois mecanismos para eliminar o linfócito T autorreativo. Do linfócito B, que é sintetizado na medula, também vai amadurecer lá e a mesma coisa vai acontecer lá na medula. Se for reconhecido que esse linfócito B é um linfócito B autorreativo, ele ou vai sofrer apoptose ou ele vai sofrer uma edição do seu BCR. O que é BCR? Receptor de célula B. O TCR não é o receptor de célula T? O BCR é o receptor de célula B. Ele vai ser modificado para que ele não consiga mais interagir com alta afinidade com um antígeno próprio, tá? Então, são os três mecanismos da tolerância central. Primeiro, a apoptose, seja do linfócito T ou do B. Segundo, conversão em linfócito T regulador para os linfócitos T. E o terceiro, a modificação do receptor de célula B, certo? Beleza, isso aconteceu, essas células podem finalmente ser liberadas aí para os órgãos linfóides secundários para ficarem circulando até encontrar um antígeno, alguma coisa.
aqueles linfócitos autorreativos que não se ligaram aos antígenos próprios com alta afinidade vão ser liberados aqui. Eles escapam desses mecanismos da tolerância central. É por isso que o organismo desenvolveu ao longo da evolução um segundo mecanismo, né, para evitar a proliferação desses linfócitos autorreativos, que é a tolerância periférica. Então, o que acontece? Se um desses linfócitos autorreativos se ligarem a qualquer antígeno próprio, tá, nos órgãos linfóides secundários, de forma baixa afinidade, média afinidade, qualquer mínima afinidade, eles vão passar também por 3 mecanismos diferentes, tá? Então, para os linfócitos T, inicialmente, o linfócito T regulador vai inibir aqui a ativação desse linfócito T. Pode ser, ele tem esse papel de inibir, até mesmo modificar a ação desse linfócito T, o primeiro mecanismo. Segundo mecanismo para o linfócito T, né? A apoptose, mais uma vez, é catalisada a destruição dessa célula. E o terceiro mecanismo para o linfócito T, anergia, que é como se a gente não conseguisse ter uma resposta. Por quê? Porque ele consegue reconhecer um antígeno, mas a gente não induz a presença do coestimulador. Para que eu tenha a apresentação do antígeno, eu preciso dos 2 sinais, não é isso? O sinal do antígeno e o sinal do coestimulador. Se eu não tenho o sinal do coestimulador, esse linfócito T, por mais que ele seja autorreativo, ele nunca vai conseguir ser ativado. Então, ele está em anergia, né? Como se ele tivesse sido bloqueado, certo? Mesma coisa pode acontecer com os linfócitos B. O linfócito T regulador, se ele reconhece que esse linfócito B se ligou com a mínima afinidade a algum antígeno próprio, o linfócito T regulador também inibe a funcionalidade desse linfócito B, certo? Ou seja, o mesmo mecanismo. Ele também pode passar pelo processo de apoptose, certo? E por fim, ele também pode ter aí a anergia. Oi? O T, que ele é autorreativo, ele vai virar um T regulador ou ele vai induzir a produção de T regulador? Não, ele vai virar o T regulador, certo? Ei, professor. Oi? O que acontece mesmo se não sofrer, se esse T não sofrer a apoptose, você não virar o T regulador? Ele vai ser encaminhado para a tolerância periférica. Vamos supor que chegue aqui na tolerância periférica e o linfócito T regulador não consegue bloquear ele, a morte celular por apoptose também não consegue pegar ele e a anergia também não acontece com ele. O que é que a gente vai ter? Circulando na corrente sanguínea, um linfócito T. Exatamente, um linfócito T autorreativo. Então a gente tem uma grande probabilidade de desenvolver a doença imune. O T regulador elimina esses linfócitos T. Exatamente. Então, Tanto T como B. Então ele pode sair lá do sem T regulador e vai ter essa afinidade por alta química, né? Pode, porque aqui a gente só tem os 3 mecanismos de eliminação para aqueles linfócitos T autorreativos que têm alta afinidade pelos antígenos próprios, certo? Aqui na tolerância periférica é que ele começa a pegar tudo. Teve uma mínima afinidade pelo antígeno próprio, então vamos submeter aos 3 mecanismos de eliminação. Oi, Matheus. O linfócito T alternativo, ele vai fazer a multiplicação dos linfócitos B e por isso que ele vai causar danos. Isso. O linfócito T alternativo, como é que ele causa doenças? Porque ele vai secretar os anticorpos. Na reação de hipersensibilidade do tipo 2 e 3 não é mediada por anticorpos, né? Ele sozinho não faz nada. Foi o que a gente viu lá nas figurinhas anteriores, né? A gente precisa ter deixa eu ver uma figura que tem, ó. Uma predisposição genética, porque para a pessoa desenvolver uma doença, uma doença autoimune, ela tem que ter o linfócito T autorreativo e o linfócito B. Porque quem é que faz a mudança de classe do linfócito B? O linfócito T. Então os 2 têm que ser autorreativos. Então tem que ter uma predisposição genética forte, né, para que isso aconteça. Oi? Calma. O linfócito ele vai sofrer um processo de validação. Validação, isso. Aí nessa validação, se ele for autorreativo, tem 3 formas dele ser destruído, ou então dele ser modificado. No caso,
Ele se transforma. Duas formas, o linfócito T, o linfócito geral que você está falando, né? O linfócito Tá. T, especificamente. O T são duas formas, a apoptose e ele é convertido em T regulador. Mas não tem a modificação do receptor TCR. Não, tem não. É só no caso do baço. É só no caso do linfócito B, tá? Aí no caso ele se transforma em regulador. E vai para a tolerância periférica, dos órgãos linfóides periféricos. Somente aos linfócitos T, não aos outros tecidos. E isso, ele vai inibir aqueles outros linfócitos T autorreativos que possam ter sido liberados, que possam ter escapado do mecanismo de tolerância. Só para repetir a parte do coestimulado. Sim, a gente vai já ver, porque eu estou já antecipando, porque quando fica repetindo fica mais fácil da gente entender, né? Mas a gente vai já ver. A anergia, ele tem aqui, né, a presença do MHC, né, do TCR para interagir com o MHC e reconhecer um antígeno, mas para que a gente tenha o sinal, né, a apresentação de antígenos acontecendo eficientemente, a gente precisa de dois sinais, né? O sinal do antígeno, que vai interagir lá com o MHC, mas a gente precisa daquele sinal do CD28, né, que interage com o B7, o B71 ou o B72, que é o CD80 ou o CD86. Quando eles passam pelo processo de anergia, eles não vão ter essa coestimulação acontecendo, certo? Então não vai acontecer a ativação. Se não acontece a ativação, ele não prolifera, não vai ter a sua ação sendo efetuada, certo? Professor, se a senhora está explicando que ela tem mais na frente do slide, né? Tem. Tá. Tem uma parte que ela não tem, vou perguntar tudo não. Vai. O linfócito T perde o coestimulador, tanto na supressão quanto na alergia. Exatamente. Então vamos entender como é que funciona o mecanismo de tolerância central, né? Primeiro, nós temos a síntese dos linfócitos na medula, né? Os linfócitos B, eles vão permanecer na medula para amadurecer e passar lá pelo processo de validação na própria medula. E os linfócitos T vão ser encaminhados para o timo para amadurecerem e passarem pelo processo de validação lá no timo. Durante o amadurecimento dos B na medula e dos T lá no timo, eles serão apresentados a diversos antígenos próprios, a diversos tolerógenos, certo? A partir do momento em que um deles se liga a esses antígenos com alta afinidade, eles podem passar por três processos: apoptose, modificação do BCR e conversão do linfócito T em linfócito T regulador. Na apoptose, o linfócito B ou o linfócito T autorreativo, né, que foi detectado que teve uma alta afinidade, vai ser destruído por apoptose, certo? Na modificação do receptor de célula B, que é exclusivo, obviamente, dos linfócitos B, os receptores ou os anticorpos vão ser modificados para não reconhecerem antígenos próprios. Só depois desse processo de modificação morfológica e estrutural desses receptores é que eles podem ser liberados nos órgãos linfóides secundários, tá? E o terceiro mecanismo, né, que esse aqui é só para os linfócitos B e esse aqui é só para os linfócitos T, tá? E o terceiro mecanismo é a conversão do linfócito T autorreativo, que foi detectado com alta afinidade para um antígeno próprio. Ele vai ser convertido em linfócito T CD4 regulador. Só depois que acontece essa conversão é que ele pode ser liberado nos órgãos linfóides secundários, tá? Oi. Professor, só para ver se eu entendi então meio que para o linfócito T, que é só uma maturação na medula e o T do timo, existem dois caminhos. Aí um é comum, que é a apoptose para todos, e o outro é a modificação da BCR do B e a conversão do T. Exatamente, isso aí. Só que não está faltando a terceira que a senhora comentou, ela passou aqui na minha dúvida, do coestimulador. Não, isso é na tolerância periférica. A central é aqueles que têm alta afinidade. Se escapar algum que tem a mínima interação, vai agora para os órgãos linfóides secundários, onde vai ter a tolerância periférica, certo? Então aqui, ó, mais uma vez, né, figurinha para exemplificar. Veio uma célula apresentadora de antígenos lá no timo, pelo processo de validação desses linfócitos que foram recém-sintetizados, ela apresenta um antígeno próprio. Se esse linfócito T, ele reconhecer esse antígeno próprio com alta afinidade, ela vai ser encaminhada para a apoptose ou ele vai ser convertido em um linfócito T regulador.
esse linfócito T regulador pode ir para os órgãos linfóides secundários, servir agora a tolerância periférica, certo? No caso dos linfócitos B, né, lá na medula ele também vai ter contato com vários antígenos próprios, e aí se em algum momento ele tiver uma interação de alta afinidade com o antígeno próprio, ele pode ser levado à apoptose, à destruição, ou ele vai sofrer uma modificação morfológica dos seus receptores. Então observe que ali é um quadradinho e aqui ele faz tipo um bichinho do tempo, né, que eu esqueci o nome agora. Então ele faz essa modificação do receptor de célula B para que ele não consiga mais interagir com o antígeno próprio, certo? Mas como eu já venho dizendo para vocês, pode acontecer de um linfócito autorreativo não ter uma alta afinidade pelo antígeno próprio, né? Ele tem uma baixa afinidade, quase nenhuma afinidade, e ele vai ser liberado nos órgãos linfóides secundários. Ah, professora, quer dizer que o que tem alta afinidade nunca vai ser liberado? Não, a gente pode ter falhas na tolerância central, certo? E aí um linfócito que tenha uma alta afinidade também pode ser liberado. É por isso que a gente tem os graus, né, de doenças autoimunes. Essa aqui é mais grave, essa aqui ele está num grau mais ameno, porque a gente tem essas diferenciações de se ligar com alta afinidade, baixa afinidade, média afinidade, certo? Vamos já chegar lá, agora. Então, beleza. Se escapa algum linfócito dessa tolerância central, eles estão agora nos órgãos linfóides secundários, por onde vão passar pela tolerância periférica, tá? Então, os linfócitos autorreativos que ultrapassaram a tolerância central, eles vão ser liberados para os órgãos linfóides secundários, né? Os linfonodos, o baço, as barreiras primárias, certo? E nesses órgãos linfóides secundários, os linfócitos B e T autorreativos serão novamente apresentados a antígenos próprios, tá? A partir do momento que nessa apresentação de antígenos próprios eles tenham qualquer nível de afinidade, eles serão encaminhados para 3 processos diferentes. Primeiro, o mesmo de antes, a apoptose. O segundo, a anergia ou inativação, que serve tanto para o linfócito B como para o T. E o terceiro, supressão, tá? Então, na apoptose, o linfócito B ou T autorreativo de qualquer nível de afinidade vai ser destruído por apoptose. Na anergia ou inativação, o que é que vai acontecer? O linfócito T autorreativo não vai encontrar o coestimulador B7, ou ele vai encontrar o CTLA4, que a gente não discutiu, mas eu vou dizer para vocês o que é. E o linfócito B autorreativo não encontra o linfócito T CD4 para prosseguir a ativação. Então, no processo da anergia, esse linfócito B ele fica inativo, por quê? Porque se eu não tenho o linfócito T do perfil TH2 para fazer a mudança de classe, como é que ele vai ser ativado? Não vai ser ativado, né? Então, ele fica lá inativo e no caso dos linfócitos T, eles não vão encontrar nessas células, né, de apresentação de antígeno, o coestimulador, seja o B7-1, seja o B7-2. Se ele não tem o segundo sinal, que é o sinal do coestimulador, a apresentação de antígenos não é efetuada, portanto, esse linfócito T não é ativado, tá? Essas células apresentadoras de antígenos, elas conseguem, né, são elas que estão apresentando os antígenos próprios, elas conseguem lá mostrar, reconhecer que aquele linfócito é autorreativo a partir do momento em que ocorre a interação, e aí ela recolhe, se ela estivesse apresentando na membrana, né, os receptores B7-1, B7-2, então ela recolhe esses coestimuladores para que não tenha o segundo sinal. Assim, esse linfócito ele fica inativo permanentemente, porque se eu não tenho os 2 sinais, eu não tenho a apresentação, ele não é ativado e aí ele não vai atuar. Esse é o processo de anergia, uma inativação de fato. E na supressão, o linfócito T autorreativo vai ser inativado pelo linfócito T regulador gerado na tolerância central. E isso aqui pode envolver os mais variados mecanismos, né? Remover o CD28, né, que é o que interage lá com o MHC, né, com o coestimulador para fazer a coestimulação. Pode envolver alterações
dos receptores, né, do BCR, do TCR, modificações morfológicas e estruturais. Então, esse linfócito T autorreativo, ele possui essa capacidade de modificar aquilo que está favorecendo qualquer nível de afinidade com o antígeno próprio. Vocês conseguiram compreender? Então, aqui, né, ali é a condição normal, uma célula apresenta um antígeno, vai ter a coestimulação, certo? E aí, o linfócito vai ser ativado, vai sofrer expansão clonal e vai começar a atuar. O primeiro mecanismo que a gente tem, tanto para linfócito T quanto para linfócito B, é o da apoptose, né? Reconhece que ele está interagindo aqui com o antígeno próprio, e aí o que é que vai acontecer? Ele vai ser induzido à morte celular programada. O segundo que a gente viu é a anergia, certo? Então, esse linfócito T autorreativo, ele não vai encontrar o segundo sinal, que é o sinal do coestimulador. A célula apresentadora de antígeno, ela não apresenta B7-1 nem B7-2. Então, se não tem o sinal do coestimulador, a apresentação não é concluída. Esse linfócito não é ativado, então ele não vai ter resposta funcional. Se eu não tenho o linfócito T sendo ativado, eu não tenho, consequentemente, um linfócito B sendo ativado, porque ele depende lá da ativação pelo perfil do linfócito T do perfil TH2, certo? Por isso que quando a gente fala de ativação, né, de doença autoimune mediada por anticorpos, a gente sempre tem que se referir que a gente precisa do azar, né, de ter os dois linfócitos autorreativos. Vamos falar isso nos efetores de memória. É efetores de memória ou efetores, no caso, tem dois tipos, ou é um tipo só? Não, é a mesma célula, mas lembra quando a gente viu ontem que quando o linfócito, né, ele é apresentado a um antígeno, ele vai se tornar ativo, ele vai sofrer expansão clonal. A gente viu para os linfócitos B, mas é a mesma coisa. Parte daquelas células que estão se proliferando vão sintetizar células de memória. Isso, e o restante vai ser as células efetoras que vão diretamente lá combater o antígeno. Mesma coisa que a gente viu para o linfócito B naquela figura. Quando ele é ativado lá no folículo, mudou a classe e tudo mais, parte dele vai sintetizar as células de memória e os outros, né, que são a maioria, vão ser diferenciados em plasmócitos, que passam a secretar os anticorpos na forma livre, certo? Então fica tipo indiferenciada de memória e depois a diferenciada que vira plasmócito, no caso, para poder realmente ser efetor. Isso no linfócito B. Quem se diferencia em plasmócito é o linfócito B. No linfócito T, bastou ele ser ativado, ele já é uma célula efetora, certo? Aí ele vai sintetizar parte células de memória que ficam ali só circulando e parte vai direto atuar sobre o antígeno. Então, aí ele não vai ter resposta funcional, consequentemente o linfócito B também não vai ter. E por fim, o último mecanismo é da supressão aqui, ó. Tá tendo a apresentação, ele tem qualquer nível de afinidade pelo antígeno próprio. Nessa situação aqui, a gente tem o sinal do coestimulador, só que aqui essa célula T reguladora, ela reconhece que teve essa afinidade e ela vai vir e bloquear a funcionalidade, a ativação desse linfócito, seja por eliminação do CD28, lembrem que o CD28 é esse receptorzinho do linfócito T, tá? Não é da célula apresentadora de antígeno. Ou ele vai modificar o próprio receptor TCR ou BCR, então ele vai suprimir a resposta desse linfócito, seja o linfócito T, seja o linfócito B. Ou seja, o linfócito T regulador, ele vai atuar tanto sobre o linfócito T autorreativo como sobre o linfócito B autorreativo, certo? Eu entendi, só que o que é que diferencia a atuação da alergia e a supressão? Porque, por exemplo, está tendo contato do coestimulador ali, da supressão, já na alergia não. No caso, como é que ocorre? Por que ocorreu essa conexão? Quando teve aqui o contato, essa célula T reguladora, que já é uma célula autorreativa, então ela consegue detectar quando ele está interagindo com o antígeno próprio. E aí ele pode vir atuar. Significa, por exemplo, vamos supor que eu estou lá, né, na tolerância periférica e pode acontecer esses três mecanismos. Percebam que esse linfócito aqui pode ser o mesmo, tá? É aleatório o mecanismo que vai acontecer sobre o linfócito para inativá-lo. E outra coisa que vocês têm que ter em mente, né? Quando eles são sintetizados lá na medula, eu não sintetizo um linfócito, não. Vamos supor que eu sintetizei 10, né, linfócitos autorreativos.
escaparam, porque não tinha alta afinidade, escaparam da tolerância central, vieram para a tolerância periférica. Chegou aqui, 3 desses 10 sofreram apoptose, 4 desses 10 foram inativados pela ação da célula T reguladora e os outros 3 desses 10 foram aí inativados através da anergia. Qual é a diferença principal que a gente percebe no processo da anergia e da supressão? Na supressão eu tenho que ter a ação da célula T reguladora. É ela quem faz a modificação das moléculas que estão na membrana desses linfócitos, certo? Na anergia, não. O que acontece aqui é que a célula apresentadora de antígenos, não é o linfócito regulador, é que está reconhecendo que ele reconheceu um antígeno próprio, então ela vai bloquear aqui a expressão dos coestimuladores, certo? Então aqui muda principalmente a ação das células. Aqui é a própria célula apresentadora de antígenos que faz parte desse processo de validação e aqui é o linfócito T regulador que vai atuar sobre a célula, certo? Então, o que é que pode favorecer, né, essas doenças autoimunes, essa autoimunidade? Primeiro, os fatores genéticos, né, a susceptibilidade genética que faz com que esses linfócitos autorreativos sejam sintetizados em alta quantidade e frequência, tá? Então, eu nunca tive problema com nada, doença autoimune, quando eu cheguei com 33 anos, começou a manifestar. Por quê? Porque provavelmente meus fatores genéticos, eu sempre produzi esses linfócitos T autorreativos, mas a minha tolerância central e periférica estava 10. Então ela sempre inativava, destruía esses linfócitos T autorreativos. Quando eu cheguei com 33 anos, comecei a ter um monte de doença, um monte de infecção, que são os fatores ambientais que favorecem muito essa ocorrência, e aí ele começou a escapar dos mecanismos, né? Meus mecanismos de tolerância central e periférica começaram a falhar. Tá? Então aí vem a ocorrência da doença. Vai diminuindo a capacidade, né, do nosso sistema imune de tudo, tá? Enquanto quando a gente é criança é pouco e vai crescendo, depois que a gente chega numa certa fase adulta, começa a decair até, né, a fase senil. Então esses fatores genéticos contribuem para isso, a gente está sempre produzindo, mas para isso a gente também vai ter que ter falhas nos mecanismos de tolerância, né? Eu estou sempre produzindo, mas se o meu mecanismo de tolerância está sempre 10 anos, ele sempre vai destruir, então nunca vai se manifestar a doença. Então, quando a gente tem uma ocorrência de uma falha expressiva dos mecanismos de tolerância central e periférica, também pode vir a ter a manifestação da doença autoimune. E os fatores ambientais, né? A ocorrência de uma falha expressiva dos mecanismos de tolerância central e periférica desencadeado por fatores ambientais. Infecções, estresse, né? As células envelhecendo, radiação ultravioleta, pode ser um fator ambiental que acaba favorecendo a manifestação da doença, tá? Então isso, né, esses 3 mecanismos podem favorecer a ativação de linfócitos autorreativos. Então vocês têm aqui, ó, esses fatores englobados nessa figura. Primeiro fator que favorece a ocorrência da doença autoimune, os fatores genéticos. Constantemente eu tenho os genes que estão produzindo os linfócitos autorreativos. Beleza, ele está ali circulando, mas nada está acontecendo. Por quê? Porque as minhas tolerâncias estão funcionando e estão destruindo ele. A partir do momento que eu tenho também aqui o fator das falhas dos mecanismos, esses linfócitos autorreativos, eles começam a escapar das tolerâncias e ficar percorrendo ali os órgãos linfóides secundários, só esperando o momento em que eles terão contato com o antígeno para o qual ele é específico. E aí aqui entra o último fator, que são os fatores ambientais. Por quê? Vocês precisam ter em mente que nem todo antígeno próprio, não são todas as moléculas do nosso corpo que estão expressas na nossa membrana, não. Né? Algumas são intracelulares. Então eu preciso que eu tenha uma infecção, uma lesão, um estresse que cause uma morte celular, que libere no meio o quê? Os antígenos próprios intracelulares. Ou uma célula infectada por vírus, vem lá a célula apresentadora de antígeno, fagocita e vai apresentar esse antígeno autorreativo, porque quando ela fagocita, ela degrada tudo, tanto o micro-organismo como a célula que ele estava infectando. Então ela vai apresentar antígenos do micro-organismo e antígenos próprios, né, que não devem ser reconhecidos. Mas como eu tive aqui uma falha nos mecanismos, né, de tolerância, esse linfócito autorreativo reconhece e aí
ele vai passar pelo processo de ativação e expansão clonal. Se ele está passando pelo processo de ativação e expansão clonal, ele passa a atacar todas as células do organismo em que ele detecta a presença daquela proteína própria, aquele antígeno próprio, certo? Então, o fator ambiental, ele está muito relacionado a isso, de expor esses antígenos próprios que normalmente estão contidos dentro da célula e não ali de graça na membrana, tá? Deu para entender? Então, quais são os mecanismos que suplantam, né, a tolerância periférica, né? Nós temos alguns mecanismos que acabam favorecendo a ocorrência dessas doenças autoimunes. Nós temos a autoimunidade por mimetismo molecular, que eu mencionei para vocês ontem, né? Que a gente pode ter uma reação de hipersensibilidade do tipo 4, que é desencadeada por infecção por bactérias, né? Que elas acabam tendo moléculas que mimetizam antígenos próprios, e aí elas ativaram o antígeno e ele interage, porque são moléculas muito similares morfologicamente, né? Então, são casos em que os linfócitos reconhecem um antígeno estranho, que é muito similar a um antígeno próprio, se tornando ativo para aquele antígeno e indiretamente ativo também para o antígeno próprio muito similar. Então, onde ele encontrar, a célula que ele encontrar aquele antígeno próprio, que é muito similar para o qual ele foi ativado, ele vai atacar aquela célula, certo? Então, aqui, né, a gente tem esse mimetismo molecular, uma bactéria, né, foi degradada e aí teve o seu antígeno apresentado a um linfócito T. E aqui a bolinha amarela é o antígeno bacteriano e essas células expressam na sua membrana, né, os antígenos. Lembra que eu falei lá no começo da aula que todas as células estão o tempo todo expressando na sua membrana o MHC ligado a antígenos próprios. Se está tudo bem no organismo, não tem nada acontecendo e as células estão apresentando antígenos próprios na sua membrana, certo? Então ela vem e apresenta esse antígeno próprio aqui, também é uma bolinha, mas é uma bolinha azul. Só que pelo mimetismo molecular, serem moléculas muito semelhantes, ele vai reconhecer como estranho e desencadear a morte de células saudáveis, ok? Segundo o que a gente tem, né, também, indução de coestimuladores em APCs. Vocês lembram que no processo de anergia, o que é que acontece principalmente? A gente não tem a célula apresentadora de antígeno, ela reconhece que aquele linfócito ele é autorreativo, que ele está interagindo com um bom nível de afinidade com o antígeno próprio, e aí ela tira da sua membrana os coestimuladores B7-1 e B7-2, ou CD80 e CD86, tá? O que é que acontece? Existem micro-organismos que, né, uma infecção qualquer é capaz de chegar aqui nessa célula apresentadora de antígenos, apresentar para o linfócito T um antígeno próprio. Percebam, ela capturou a bactéria, significa que ela fagocitou e está apresentando também os antígenos da bactéria. Mas o tempo todo, todas as células do nosso organismo também apresentam os nossos antígenos próprios, certo? Então ela apresenta um antígeno próprio e aí, como agora o linfócito autorreativo, ele encontra o coestimulador, porque a célula fagocitária, ela está aí, né, degradando uma bactéria, então ela tem que expressar o coestimulador por uma questão de defesa mesmo, imune. Ele encontrou o coestimulador, então ele sai da anergia, ele sai da inativação e passa a ser ativo contra as células que contêm esse antígeno próprio, tá? Vai atacando, atacando, atacando. Depois de ativado, pronto, morreu. Vai, toda célula que ele encontrar, ele vai atacar. Certo? Rebobina. Então, quando existem algumas vezes, né, o que foi a anergia? A célula apresentadora de antígenos não ativou o linfócito porque ela não expressou o segundo sinal do coestimulador. Pode acontecer num processo infeccioso, né, o fator ambiental, que essa célula apresentadora de antígenos expressando um antígeno próprio e também, obviamente, né, os antígenos bacterianos em outro MHC, vamos colocar aqui, pronto. Esse aqui, ela está expressando um antígeno próprio. Vamos colocar aqui, não é o caso da questão, né? Nesse outro aqui é o antígeno bacteriano, tá? Para que ela consiga apresentar um antígeno, seja próprio, seja bacteriano, ela precisa do segundo sinal, que é do coestimulador. Então, ela para de bloquear a expressão do coestimulador e passa a expressá-lo. Aquele linfócito que estava em anergia, porque ele não encontrava o coestimulador, agora ele está encontrando. E aí, se ele tem os dois sinais, ele tem a apresentação efetiva, é ativada, expansão clonal, começa a atacar tudo que ele encontra com aquele antígeno próprio, certo?
Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês nem me lembraram, eu ainda falei. Quando, pode dizer. Pode dizer. Não, pode dizer. Eu insisto. Pode falar. Para ter uma interação nesse caso com o antígeno extremo, no caso do antígeno bacteriano, com o coestimulador. Depois que tem esse treinamento, digamos assim, da célula T, mesmo assim, para ela atacar um alto antígeno, ainda precisa interagir com o coestimulador? Não, ela precisa só ser apresentada, né? Só ativada. Então, ela só precisa ter contato com o antígeno, tá? Ela não precisa mais ser ativada. Ela já foi ativada, agora ela precisa só ser apresentada, tá? Ela chega lá no local só para garantir, eu tenho ação sobre esse antígeno aqui específico, mas é só encaixar ele com o TCR e pronto. Não precisa de coestimulação. Coestimulação é no processo de apresentação para ativação do linfócito, certo? Aí, no caso, se ele fosse um TCD4, por exemplo, aí ele ia, sei lá, virar aquele TH1, TH17, depois estimular alguma célula, tipo, TH1 é macrófago, se eu não me engano. Aí ele já poderia destruir o alto antígeno, né? Pode acontecer, né? Ó, deixa eu voltar aqui pra gente, ó. Aqui, pronto. Que eu esqueci de continuar, né, falando pra vocês que no caso da anergia, a célula pode não encontrar o coestimulador B71 ou B72, não é isso? Mas também pode acontecer de encontrar o CTLA4. Eu não mencionei para vocês, certo? Mas cadê os pincéis? Cadê os pincéis? Mateus, 10 anos aí, compra os pincéis que a universidade não compra. Obrigada. Quando a gente tem a apresentação de antígeno acontecendo, né? Tem aqui a célula dendrítica, certo? Aí ela vai ter o MHC com o antígeno aqui, né? Aqui tem o linfócito T, que vai interagir aqui. Vem o CD4, interage com o MHC. E bem aqui a gente tem o processo de coestimulação, certo? Isso aqui é uma apresentação normal. Quando a gente está no final de qualquer infecção, que o corpo já reconhece, as células fagocitárias, principalmente os macrófagos, reconhecem que já está no fim da infecção, essas células apresentadoras de antígenos, elas passam a expressar uma molécula chamada de CTLA4, certo? Essa CTLA4 tem um receptor na membrana do linfócito T. E o que é que esse CTLA4 faz? Ele inibe que a apresentação seja completada. Eu já estou no final da infecção, eu não preciso de proliferação de mais linfócitos T, já tenho o suficiente para combater essa infecção até ela terminar. Então vamos parar de ativar os linfócitos T para que a gente não tenha um gasto, né? Porque tudo isso envolve gasto energético, né? Que vai contra a homeostase do organismo se ele não estiver mais necessitando. Então ela passa, todas as células apresentadoras de antígeno, quando reconhecem o final de infecção, passam a expressar o CTLA4 na sua membrana. Vai estar expressando o coestimulador, vai estar expressando o MHC com antígeno, mas vai estar expressando também o CTLA4. E esse CTLA4, a partir do momento que ele interage com o receptor do linfócito T, ele tem a capacidade de bloquear qualquer processo de ativação de apresentação de antígeno, certo? Então, no processo de anergia, vem ali um linfócito T autorreativo. Para que ele se torne ativo, ele tem que encontrar o coestimulador, certo? Se não encontrou, não fica ativo, sofreu o processo de anergia. Qual o segundo mecanismo que ele pode sofrer anergia? Ele encontrou o coestimulador, ele tem os dois sinais, mas ele também encontrou quem? O CTLA4. Então ele não fica ativo e aí ele está em anergia, ok? Depois chega em casa eu vi que não falei. Opa. Então a gente ainda tem, né, associada a esse processo também de reconhecimento de antígenos próprios, né, os órgãos imunoprivilegiados, tá? Que são os testículos, os olhos e o sistema nervoso central, tá? Então a gente tem algumas regiões do sistema nervoso central que também são órgãos imunoprivilegiados. O que é que isso significa, né? Esses órgãos, eles têm barreiras
para a chegada de linfócitos virgens, ou seja, linfócitos naive, tá? Então eles têm barreiras físicas mesmo, esses linfócitos não conseguem atravessar. Consequentemente, os seus antígenos, eles ficam ali sequestrados em vesículas, ou seja, eles não são apresentados nos mecanismos de tolerância, tá? Então, tolerância é o processo de validação que acontece lá no time, na medula, para o linfócito B e linfócito T e o linfócito B, respectivamente, né? Eles vão ser apresentados aos antígenos dos olhos, dos testículos, do sistema nervoso central? Não, porque esses antígenos deles ficam aí sequestrados em vesículas e os linfócitos, né, virgens, que poderiam ser ativados depois, posteriormente, né, por alguma alteração genética que sintetizasse um linfócito autorreativo, para esses antígenos, ele não consegue nem ultrapassar as barreiras. Então, por mais que ele fosse sintetizado, ele não consegue chegar no órgão para atuar, ok? Mas é só os virgens, né? Só os virgens, só os virgens. Então, em um trauma, né, os antígenos podem ser liberados e atingirem um órgão linfóide secundário. Se ele atingir o órgão linfóide secundário, ele pode agora ativar um linfócito T autorreativo, certo? Então, nos órgãos linfóides secundários, o antígeno pode finalmente ter contato com o linfócito virgem autorreativo, passando a ativá-lo. O linfócito ativo agora pode ultrapassar as barreiras e acaba atacando esses órgãos, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa, né, para que a gente tenha um ataque desses antígenos próprios, desses órgãos imunoprivilegiados, é o quê? Primeira coisa, eles não têm antígenos no processo de validação. Então, a probabilidade de que a gente sintetize um linfócito autorreativo para os antígenos próprios desses órgãos imunoprivilegiados aumenta, porque eles não passam pelo processo de validação com eles. Então, aí já aumenta a probabilidade. Se por acaso eu venha a sintetizar um linfócito T autorreativo, que o corpo, obviamente, no processo de validação não reconhece como autorreativo, por quê? Porque eu já apresentei todos os antígenos próprios do organismo. Ele reconheceu ou não reconheceu nenhum próprio que eu tenha. Por quê? Porque dos órgãos imunoprivilegiados estão guardadinhos lá dentro desses órgãos. Eles não passam pelo processo de validação. Então, o linfócito autorreativo, ele é sintetizado e é liberado nos órgãos linfóides secundários. Ai, que perigo, né? Porque se isso acontece com os outros, já vai atacar diretamente as células que têm aquele antígeno próprio. No caso dos órgãos imunoprivilegiados, não vai ser tão perigoso inicialmente. Por quê? Porque esses antígenos deles estão restritos ali em vesículas, resguardados por algumas barreiras, tá? O que acontece na situação normal, né? A gente não tem antígenos resguardados por barreiras, a gente pode ter a liberação deles por uma lesão celular, ou mesmo eles são expostos na membrana das células e esses linfócitos autorreativos já vão e atacam diretamente. No caso dos órgãos imunoprivilegiados, não, a gente precisa do quê? De uma lesão. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma lesão ocular e finalmente eu tenho a liberação desses antígenos próprios desses órgãos imunoprivilegiados. Eles vão lá para os órgãos linfóides secundários e nos órgãos linfóides secundários eles vão ser fagocitados, né, células dendríticas, e apresentados para linfócitos T autorreativos, que até o momento o organismo não sabia que eram autorreativos, né, porque não tinha passado pelo processo de validação. Então, esses linfócitos T são ativados e a partir do momento que eles estão ativos, eles podem o quê? Se direcionar para os órgãos imunoprivilegiados. Então, a lesão aconteceu no olho direito. Mas como eu tenho já linfócitos ativos, somente os virgens, os naive, não ultrapassam as barreiras, os ativos podem ultrapassar e eles vão chegar em ambos os órgãos, né? Então, eles atacam os dois olhos do indivíduo. Isso vai servir para os testículos e também no sistema nervoso central. Vocês conseguiram entender? Sim. Então, vamos entrar agora nos transplantes, tá? Só beber água. Então, os transplantes, né, consistem na retirada de células ou tecidos ou órgãos de um determinado indivíduo, que é chamado de doador, e vai ser inserido em outro indivíduo que é chamado de receptor. É importante que vocês reconheçam que o transplante a gente tem a tendência de associar sempre a um órgão, né? Mas é qualquer coisa, são células, tecidos e os órgãos. Todos estes, sejam células, tecidos ou órgãos, são chamados de enxertos, é a nomenclatura correta, certo?
Esses enxertos, eles podem ser próprios do próprio indivíduo, né? Retirou dele, portanto, a gente tem uma menor incidência ou nenhuma incidência de rejeição, tá? Ou ele pode ser um enxerto externo que veio de outro indivíduo, de outra espécie, e aí a gente tem uma alta tendência à rejeição. Quando é que a gente faz um enxerto, né? Um transplante de enxerto próprio? A ponte de safena, tira aqui, né? Pedacinho da artéria da coxa para poder fazer. Queimaduras, muitas vezes a gente tira partes da pele e bota para ajudar na cicatrização. Então isso é um tipo de enxerto para tentar reconstruir alguma lesão que aconteceu que seja proveniente do próprio indivíduo, tá? E o externo é justamente de outro receptor. Quando eu bebo água é pior. Acontece alguma coisa que fica como se tivesse uma coisa subindo e descendo dentro da minha garganta. Então, nós temos 4 tipos de enxertos, tá? Temos o enxerto autólogo, temos o enxerto singênico, o halogênico e o xenogênico, tá? O enxerto do indivíduo para o próprio indivíduo é o enxerto autólogo, né? Auto já diz, certo? Então, a gente não tem rejeição nessa situação. Por quê? Porque as características são idênticas, mesmo material genético, mesmas células, mesmas proteínas sendo expressas, então a gente não vai ter rejeição a esse enxerto. Então é a ponte de safena, o enxerto de pele que acontece nas queimaduras, como já mencionei. O enxerto singênico é um enxerto de um indivíduo para outro indivíduo geneticamente idêntico, então nós também não temos rejeição nessa situação. E quando é que a gente tem essa situação? Indivíduos geneticamente idênticos? Gêmeos univitelinos, né? Porque os bivitelinos, eles têm diferença genética. Então, é univitelinos. Então, a gente não tem a ocorrência da rejeição. O enxerto halogênico vai ser um enxerto de um indivíduo para outro indivíduo diferente da mesma espécie. Então, é o que a gente conhece pelo transplante de órgãos e tal, né? Então, existe rejeição. Eu conheço uma pessoa que foi transplantada há 20 anos e tá bem. Tá, mas está acontecendo um processo de rejeição aos poucos dentro do organismo dela, mas está acontecendo. Todo enxerto, né, halogênico ou xenogênico, ele vai culminar na rejeição lá no final. Ele tem um tempo de vida útil. Nenhum órgão transplantado vai ser eterno, certo? Então, é a maioria, e a principal molécula que está relacionada ao processo de rejeição dos transplantes é o MHC, o complexo de histocompatibilidade, que está sempre, que foi que eu mencionei para vocês agora há pouco. Todas as células, todos os organismos estão sempre expressando na sua membrana o MHC ligado ao antígeno próprio. Então, a mesma coisa vai acontecer com o órgão, com o enxerto do doador. Ele também vai ter o seu MHC expressando um antígeno próprio. E aí que a gente tem um processo de reconhecimento daquele antígeno, obviamente como estranho, porque não é do indivíduo receptor, e ele vai desencadear o processo de rejeição. A gente vai já ver como é que acontece esse processo de interação, porque tem um bloqueio aí no meio, né? Por fim, a gente tem o enxerto xenogênico, que é um enxerto de um organismo para outro organismo de outra espécie. E aí o índice de rejeição é maior ainda, né? A gente já viu aqueles, fez um transplante de coração de porco, né? Então essa rejeição a gente já espera que ela aconteça de forma muito mais rápida, certo? Então fica claro que quanto maior a proximidade genética, menor vai ser a rejeição. Se menor vai ser a rejeição, maior vai ser o tempo funcional daquele órgão. Mas sempre destaco para vocês, se é um enxerto halogênico ou xenogênico, a rejeição é inevitável. Esse órgão vai ter um tempo de vida útil, certo? Ele nunca vai ser eterno. Mas a pessoa morreu com o órgão transplantado. Graças a Deus, ótimo. Mas ela estava passando por um processo de rejeição internamente, só que estava acontecendo muito lentamente, tá? A relação do MHC é porque o MHC é o principal responsável pelo processo de rejeição. Por quê? Porque é ele quem sempre está sendo expresso na membrana ligado a um antígeno. Então, o órgão do doador, ele veio com as suas células, todas expressando na sua membrana o MHC ligado ao antígeno próprio de quem? Do doador. O antígeno próprio do doador para o receptor é um antígeno estranho, né?
Então ele vai lá, reconhece como estranho e começa o processo de rejeição, né? Porque ele vai acarretar análise daquela célula, destruição daquela célula, certo? Então como é que acontece a rejeição? Pode. Como é que acontece a rejeição dos enxertos, né? O MHC do enxerto do doador, ele vai apresentar antígenos próprios do doador, né? A célula apresentadora de antígenos do receptor reconhece como estranho, fagocita, processa e vai apresentar, né, aos linfócitos lá nos linfonodos, certo? Então vão ser gerados linfócitos T ativos e efetores no receptor para as células do enxerto do doador. Então esses linfócitos T ativos do receptor reconhecem o MHC e o antígeno próprio como estranhos. Percebam que a gente tem que ter aqui dois mecanismos envolvidos. Primeiro, a gente precisa ativar esses linfócitos T, né? Quem é que media, né, a apresentação, a ativação desses linfócitos T? A célula apresentadora de antígenos. Ela que chega lá no órgão que acabou de ser transplantado e diz, menino, isso aqui não é daqui não. Aí fagocita aquela célula, degrada e vai lá nos órgãos linfóides secundários, né, apresentar os linfócitos T e ativá-los. Depois que acontece a ativação, que eles são linfócitos T efetores, eles chegam lá no tecido do órgão e eles têm que ser agora o que? Eles já estão ativos, eles precisam ainda ser o que? Apresentados, né? Então eles já vão ser apresentados para o MHC e o antígeno próprio e já começa a desencadear a resposta. A gente vai já ver, porque ontem a gente viu um detalhe muito importante no processo de apresentação de antígenos, que a gente chamou de restrição ao MHC do TCR, não foi isso? O MHC, apresentando um antígeno, quando ele interage com o receptor da célula T, não é só o antígeno que encaixa na célula T, não, né? O MHC também vai encaixar. E vocês podem se perguntar, poxa, se o MHC também encaixa, como é que ele está reconhecendo o MHC do organismo doador? Porque a gente sabe que a molécula mais relacionada à individualidade de cada indivíduo, quando a gente olha de composição polimórfica, né, composição genética do MHC, é o que tem de mais diferente entre cada um de nós, né? Então, como é que isso é possível? Se é tão diferente, como é que o TCR, que é específico, é um linfócito T, vai conseguir reconhecer? A gente vai já ver isso aí, tá? Só para vocês começarem a pensar. Então, ele é apresentado para esse antígeno do doador, né? Ele vai atacar as células do enxerto doador e nas demais exposições o ataque vai ficando cada vez mais rápido e eficiente. Por quê? Porque a partir do momento que ele é apresentado uma vez, né, a resposta vai criar células de memória, a imunidade adquirida, sempre na segunda exposição ao antígeno, ela é mais rápida e mais eficiente. Então vai ficando cada vez mais eficaz a resposta, portanto a rejeição vai ficando cada vez mais intensa. Então a degradação do enxerto, ela acaba sendo bem acelerada, tá? Então por que num transplante a gente tem que fazer o processo de imunossupressão, né? Que é diminuir a capacidade do sistema imune em responder àquele antígeno do enxerto reconhecido como estranho? Porque a gente precisa tentar diminuir a capacidade de resposta dessas células T, dessas células do sistema imune como um todo, né? Porque a célula apresentadora de antígenos, ela também vai lá, né, reconhecer como estranho, fagocitar e fazer o processo de apresentação. Então a gente precisa imunossuprimir o indivíduo para tentar aumentar o tempo de vida útil daquele órgão transplantado. Só que aí o que é que acontece ao mesmo momento em que a gente faz o processo de imunossupressão? O órgão transplantado, ele está ficando legal, mas aí a gente tem um aumento da ocorrência de infecções e a gente tem um aumento da ocorrência de tumores, porque os tumores, eles também são eliminados principalmente por qual célula de defesa? Acho que vocês não vão... NK, meu Deus, eu fiquei tão orgulhosa agora. Natural Killers, né? Então as Natural Killers, elas vão lá reconhecer os sinais para destruir essas células tumorais, só que elas agora também estão imunossuprimidas, porque a imunossupressão é para todas as células de defesa. Então, como elas estão imunossuprimidas, elas não vão funcionar corretamente e a gente também pode ter a proliferação de células tumorais, ok? Então, todos os órgãos, né, mais uma vez eu fico batendo na tecla, vão ter uma vida útil. Então, vamos compreender aqui, ó, nesse processo aqui, para vocês entenderem como é que isso funciona. Isso aqui é o que a gente viu ontem, ó. Restrição ao MHC do TCR.
Quando o receptor da célula T interage com o MHC ligado ao antígeno, ele não vai encaixar perfeitamente somente com o antígeno, tá? Ele também encaixa perfeitamente aqui com o MHC. Então, como é que ele consegue reconhecer o MHC do organismo doador, né? Para desencadear o processo de apresentação e assim ele se tornar efetor, começar ali a degradar as células. Então, existem alguns mecanismos que acontecem, que impedem que esse processo de transplante seja ótimo, né? Sei que a figura não está muito 100%, mas percebam aqui, ó, que a morfologia desse MHC do indivíduo doador, ela vai mimetizar como se fosse um antígeno. Essa cabecinha amarela aqui, ó, que deveria ser da interação com o antígeno, na verdade vem do MHC. Então é tudo por mimetismo. Aqui a gente tem parte do antígeno interagindo com esse receptor de célula T e o restante é tudo interação com o MHC. Nesse caso aqui, ó, não tem nem a participação do antígeno. O que ele reconhece como estranho e começa a degradar é somente o MHC. Tudo aqui é azul, ó. O que está encaixando perfeitamente no receptor de TCR é a parte do MHC, a estrutura do MHC. E aí, seja por interação tanto com o MHC como com o antígeno ou somente com o MHC, a gente vai ter a ativação não, né? Esse linfócito T vai reconhecer que é o antígeno para o qual ele foi ativado, ele vai começar o processo de secreção de citocinas para destruir aquela célula, desencadear um processo inflamatório e aí a célula vai ser destruída. E isso vai acontecendo aos poucos e aos poucos. Vocês conseguiram entender como é que o organismo consegue suplantar a restrição ao MHC do TCR? Que acontecem essas variações? Não? Confesso que me perdi também. Pronto, pois vamos lá de novo, ó. Então aqui, a célula, ela precisa encaixar, a célula T precisa encaixar perfeitamente com o MHC e o antígeno para que ela desencadeie a resposta efetora do linfócito T. O que acontece quando chega o MHC, né, do doador? Ele não vai ser igual ao MHC do próprio indivíduo, certo? Mas como é que ele vai conseguir encaixar nas várias situações em que a gente tem uma rejeição? Esse MHC, por azar mesmo, né? Ele consegue mimetizar como se fosse aqui o antígeno juntamente com a estrutura do MHC. Então, ele deveria encaixar com o antígeno, né? Vamos supor aqui que seria verdinho, ó. O antígeno é para ser isso aqui, que é um linfócito T que existe no organismo, é um antígeno estranho, normal, tá? É um antígeno estranho, normal, que existe no indivíduo, ele tem um linfócito para esse antígeno, tudo bem, é um antígeno estranho, normal que isso aconteça. O que é que acontece, na verdade, o indivíduo doador, ele não tem esse antígeno. Ele tem isso aqui, ó. Isso seria reconhecido pelo TCR do linfócito T? Não seria. Mas aí o que é que acontece? O MHC do doador, além de ter as bolinhas aqui, ó, ela tem isso aqui, aí mimetiza como se fosse o complemento ideal entre o antígeno e o TCR. Aí desencadeia, né? Ele vai começar a secretar citocinas, processo inflamatório, processo de destruição. Aqui, só um pedacinho do MHC está conseguindo complementar esse TCR. Quero que vocês visualizem que isso aqui não está sendo induzido não, tá? Isso aqui não está sendo induzido. Não é porque o TCR chegou que o MHC fez um prolongamento, não. Ele é assim, certo? E não tem como a gente descobrir se ele é assim ou não. A gente tem que, infelizmente, fazer o transplante. Qual é a maior probabilidade de que isso aqui não aconteça? Por que você tem que procurar um indivíduo tão próximo geneticamente? Que a probabilidade dele ter uma proximidade, né, estrutural dos MHCs muito próxima da sua vai ser maior quanto maior for a proximidade genética. Quanto mais afastado, maior a probabilidade da gente ter essas variações. Nesse caso aqui, a gente tem tanto parte do antígeno encaixando, como parte do MHC. Nesse caso aqui, nessa situação, a gente nem tem o antígeno participando dessa interação. É só o formato do MHC, ou seja, esse indivíduo aqui, ele vai ser mais diferente geneticamente ainda do que o outro, certo? E aí ele vai interagir com esses pontos aqui e vai desencadear a resposta, portanto, eliminar as células
do enxerto doador. Melhorou agora? Agora, tipo assim, seria perfeito no caso do receptor da saúde, ali seria o normal, né? Esse aqui é o normal. Certo. Esse aqui é o normal. Tipo assim, o que eu estou entendendo as conexões, tá entendendo? Porque, tipo assim, tem um prolongamento lá do lado da esquerda e do lado da Isso. direita. Mas eu vou tentar formular minha dúvida aqui para poder tirar no final lá, porque eu estou confuso nessa parte. Professor, Oi. e se, por exemplo, então, colocasse o agraciado no antígeno e só tivesse um antígeno, teria chance também de Também. ficar uma chance maior? É a mesma coisa que acontece. Professor, para ocorrer a resposta inflamatória, tem que ocorrer A apresentação. Por mais que ele já tenha sido ativado, ele tem que ser apresentado no local onde ele se direciona. isso. Mas para cada pessoa não tem um MHC diferente. Então, quando a outra pessoa vier, e tipo assim, porque eu tenho várias pessoas que eu posso receber esse das plantas. Isso. E eu tenho muita chance de dar errado. Aí, em todas essas chances, ele vai se prender em MHC. Não, porque nesse processo aqui a gente tem que ter inicialmente um processo de ativação. Quem é que desencadeia o processo de ativação? São as células fagocitárias, né? Que vão lá e reconhecem aquela célula do enxerto doador como estranha. Se eu tiver uma imunossupressão eficaz nesse processo inicial, que é o crucial, né, para o sucesso do transplante, se essa célula apresentadora de antígeno, uma célula dendrítica ou mesmo macrófago, neutrófilo, não estiver funcionando bem devido à imunossupressão, ela não vai fazer a fagocitose, não vai apresentar, não vai ativar o linfócito T, certo? E aí o órgão pode ter uma maior probabilidade de funcionar, entendeu? Professora, mesmo o indivíduo sendo geneticamente muito parecido nessa questão do transplante, depende do órgão a questão da rejeição. Tipo, eu sou muito geneticamente parecida com a professora, eu preciso de sei lá, rim, não sei, alguma coisa. E aí a senhora vai ser doadora, mas dependendo do órgão, mesmo a gente sendo parecida, a probabilidade de rejeição Grande. Vai diminuindo a partir da proximidade genética. Pai, mãe, irmão. Né? Irmão gêmeo é cisgênico, não é halogênico, não tem rejeição. É cisgênico porque tem a mesma carga genética. Aí não tem rejeição. Univitelino, univitelino. Não sei. Eu entendi, mas eu acho que não tem essa. Quer dizer, se a gente for próximo geneticamente, independente do órgão, a rejeição é a probabilidade é menor. Não existe risco de uma velocidade. Que eu conheça, não, né? Mas aí na sexta-feira tem o. Se bem que eu acho que ele não aborda essas coisas, não. Mas pergunta pra ele, que eu acho que ele sabe. Mas é por isso que a gente tem as filas e as pessoas ficam falando um monte de besteira, né? Da fila de transplante. Ah, meu Deus, o Faustão passou na frente de trocentas pessoas que estão esperando há 3 anos. Minha gente, o transplante não é só a pessoa morrer e ter ali o órgão, não. Precisa ser feita toda uma investigação genética se há uma grande probabilidade daquele transplante dar certo, pela proximidade genética. Então vai pela gravidade da doença, se a pessoa está muito mal, quase morrendo, então ela vai já pula lá para cima, né? Se ela tem uma proximidade genética maior, então ela já vai e pula lá para cima, opa, esse indivíduo. Então é assim que funciona a fila dos transplantes, certo? Qualquer parente para discordar, ele não pode ter atuação. Qualquer parente do primeiro grau. Se um discordar, então Ele vai falar muito sobre isso na sexta-feira, né? Por exemplo, eu estou em uma doença terminal, aí eu vou ir assim lá. Não, mas numa doença terminal teus órgãos não servem, não. Não, mas Não serve, não. Se sobrar alguma coisa, se não está afetando o coração. Se não está afetando o coração Você pode doar, mas ele vai dizer na sexta-feira, ele tem que falar com a família. Ele tem que falar com a família. Porque eu dizia, mas antigamente não tinha um negócio na identidade, né? Sou doadora de órgãos.
Não serve de nada aquilo ali. A família tem que autorizar. Se a família não autorizar, não vai não. A minha primeira está na Alemanha, ela estava no plano de 410, né, em São Paulo, e ela disse que é exatamente assim. Por exemplo, tá lá, morreu o filho, né? A mãe, o pai concordam, mas tem um irmão que não concorda. Não para de primeiro grau discordando. A família tem que concordar, porque tem que assinar tudo lá, não pode não. Por mais que o indivíduo tenha colocado na identidade, né, no RG que tinha isso, sou doador de órgãos, não adianta. E o pior, o negócio é tão sério que eu perguntei pra ele assim, né? Mas me diga aí, se morre uma pessoa, né? Sei lá, um bandidão aí de uma facção, ele morreu. Vamos arrancar os órgãos dele tudinho, né? Pra ele servir pra alguma coisa? Aí ele diz, não pode, porque precisa a pessoa autorizar, né? E normalmente esse povo de facção, eles passam um bom tempo até ser identificados. E tem um curto tempo para a gente conseguir extrair os órgãos de forma saudável. Então não dá para esperar encontrar a família do bandido, para ir pedir, para não sei o que. Ai, meu Deus do céu, nem para isso serve. Então vamos lá, continuando, né? Então, para vocês entenderem mais ou menos aqui, né, o funcionamento desse processo de rejeição. Visualizem aqui que quando ele coloca MHC, é um MHC, né, com um antígeno ligado a um antígeno. Então, se eu tenho um doador da linhagem A e eu tenho um receptor da linhagem A e ele vai fazer a doação do enxerto, né? A gente não tem rejeição porque eles são da mesma linhagem, né? Então, proximidade genética. Já quando eu tenho um doador da linhagem B, que ele doa o enxerto para o receptor da linhagem A gente já tem a rejeição. Por quê? Porque reconhece como estranho e começa o processo de destruição daquele enxerto, certo? Quando eu tenho um doador da linhagem B e o receptor ele é da linhagem AB, eu não tenho processo de rejeição, porque isso aqui é como se fosse, né, o filho que tem os genes da mãe e os genes do pai, está recebendo a doação da mãe. Então a probabilidade da gente ter rejeição é quase ínfima por conta da proximidade genética, certo? E aqui um doador AB, que ele vem, né, doar para um receptor de linhagem A gente tem rejeição nessa situação, por quê? Porque ele vai receber características genéticas, né, de um e de outro, da linhagem A e da linhagem B, enquanto ele só pertence à linhagem A. Então ele reconhece as características aqui laranjas, né, da linhagem B como estranhas e vão desencadear o processo de rejeição. Ok? Então como é que acontecem esses mecanismos de rejeição? Minha gente, que horas são, hein? Eita! Vai dar certo, vai dar certo. Então nós temos 3 mecanismos de rejeição, né? Hiperaguda, aguda e crônica, tá? Esses mecanismos efetores de rejeição, eles são classificados de acordo com as características histopatológicas da rejeição e também a evolução temporal. Então nós temos aí anticorpos pré-existentes do receptor que ligam-se aos antígenos endoteliais do enxerto do doador e iniciam uma reação inflamatória no vaso. Reação inflamatória vai aumentar o fator tecidual, que aumenta a formação de coágulo, trombo. Então isso vai causar oclusão do vaso que irriga o enxerto. Se não está chegando sangue no enxerto, né, no órgão doado, a gente vai ter a morte desse e aí a gente não tem reversão na maioria das vezes quando a gente tem uma rejeição hiperaguda do órgão transplantado, certo? E se essa rejeição ela vai acontecer minutos ou dias após o transplante, ela é muito rara. Por que ela é muito rara? Porque a primeira coisa que a gente faz é a investigação de anticorpos para esses antígenos, para o antígeno do doador. Então faz-se uma investigação de anticorpos para aquele antígeno, porque é mediada por anticorpos, a hiperaguda, para ver se ele tem, e aí se ele tiver, não, então ele não serve, vai para o próximo da fila, vamos ver se o próximo vai servir, certo? Então vai ter a oclusão trombótica dos vasos sanguíneos que irrigam o enxerto, e aí se a gente não tem a chegada de sangue, não tem oxigênio, não tem nutrientes, o enxerto vai morrer, vai ter rejeição imediata, tá? Irreversível. Segundo mecanismo é a rejeição aguda. Os linfócitos T citotóxicos principalmente, mas a gente também pode ter a ação dos auxiliares, né? E também ai meu Deus do céu, dos anticorpos, né? Os IGs de forma geral, tanto em todas as classes, né, de anticorpos. Mas principalmente os citotóxicos, eles vão reconhecer os antígenos do enxerto, causando a destruição das células do mesmo, né? Os citotóxicos causam a necrose e a CD4 através do processo inflamatório. Ela vai acontecer nos primeiros meses, a anos após o transplante.
e normalmente é evitada acontece, né, com a suspensão da imunossupressão. Ó, o indivíduo está ótimo, vamos começar a suspender a imunossupressão, e aí ele começa a se lascar, né? Porque aí não tem mais imunossupressão, as células fagocitárias vão lá reconhecer como estranho, começar a ativar linfócito TCD8, linfócito TCD4, e aí se esses linfócitos estão ativos, vão ativar linfócito B, que passa a secretar os anticorpos, e aí vai acumulando um monte de célula de defesa que vai destruir as células do tecido do enxerto, certo? Por fim, a gente tem o mecanismo crônico de rejeição, tá? Que a predominância de células relacionadas a essa rejeição são os macrófagos, que eles vão sintetizar constantemente citocinas, né? Porque é uma inflamação crônica, proliferando células musculares lisas que obstruem os vasos do tecido do enxerto, causando a morte do mesmo. Pode acontecer também de meses a anos após o transplante. E aqui nesse caso, o que é que vai acontecer? O indivíduo, ele tem lá os linfócitos T, os linfócitos B atuando. Como eu disse para vocês, todo o órgão, né, todo enxerto halogênico ou xenogênico, ele vai ter uma rejeição. Pode estar acontecendo a taxas bem basais. Então, o que é que acontece? Em todos os órgãos a gente está tendo esse processo acontecendo de resposta imune, mediada por células fagocitárias, por linfócitos T, por linfócitos B. Então, está acontecendo esse processo de combate àquele enxerto halogênico, né? E se eu tenho um processo de resposta imune acontecendo constantemente, por mais que seja em níveis basais, eu tenho um processo inflamatório acontecendo constantemente. Então, se eu tenho inflamação crônica, eu vou começar a recrutar o quê? Muitos macrófagos do perfil DH1. Macrófago do perfil inflamação crônica. Inflamação crônica. M2, né? E o que é que os macrófagos do perfil M2 vão fazer? A proliferação, né, de reparo tecidual, fibrose, então vai reparar as células musculares lisas. E aí a obstrução dos vasos vai ser por quê? Porque a musculatura lisa começa a proliferar, então obstrui assim, não é pelo processo inflamatório o edema, é a própria musculatura lisa do vaso, certo? Então vamos aqui. No mecanismo de rejeição hiperaguda, mediado por anticorpos, extremamente raro, porque antes a gente faz essa varredura de anticorpos para ver se vai ter essa reação. Anticorpos para um antígeno, né, do enxerto doador vão se ligando aqui. O que é que os anticorpos fazem? Eles opsonizam, né? Eles marcam, seja para destruição por células fagocitárias, seja para ativação aqui da via do complemento, né? Via C1. Então, eles vão ativar um processo inflamatório, vão chamar células de defesa, vão desencadear a via clássica do sistema do complemento. Então, induz um processo inflamatório ali agudo, que começa o quê? Se eu estou começando a degradar as células desse enxerto aqui, né? E os vasos que estão chegando, eu estou causando várias lesões teciduais. Ou seja, aumentando a concentração de fator tecidual. Se eu estou aumentando a concentração de fator tecidual, eu vou formando vários coágulos que vão formar trombos que obstruem aqui os vasos. Se eu não tenho a chegada de sangue no enxerto, o enxerto vai morrer, certo? Então, essa é a hiperaguda, tá? No caso da rejeição aguda, né? O que é que vai acontecer? Principalmente vai ser por ação dos linfócitos T citotóxicos, certo? Mas a gente também tem a ação dos linfócitos TCD4 e também via anticorpos, tá? Mas o que é que acontece? O próprio linfócito T, né, que foi ativado lá, ele vai reconhecer as células do enxerto e causar a morte direta das mesmas, tá? O linfócito TCD4, quando ele é apresentado, né, para o antígeno, ele vai e começa a recrutar as citocinas que causam o processo inflamatório, atraem mais células de defesa, e aí o processo inflamatório, a citotoxicidade mediada pelo linfócito TCD8 vai atacando todas as células, né, do enxerto doador, ok? Então aqui, né, a gente tem na rejeição aguda esses dois mecanismos, os linfócitos sendo apresentados ao antígeno do enxerto doador, começam a atacar ele, vai desencadear um processo inflamatório, né, que vai principalmente atuar matando as células. No caso da rejeição hiperaguda, o que é que acontece? As lesões vão acontecendo principalmente nos vasos que ficam ao redor, que envolvem o enxerto.
Então, esses vasos eles vão sendo obstruídos por conta do edema, da inflamação, da formação de coágulos. Então, não se chega sangue no enxerto e aí ele morre porque ele não tem o suprimento de gás e de nutrientes. No caso da rejeição aguda, aqui, como a ação é principalmente voltada para os citotóxicos, é a morte da célula do enxerto diretamente mesmo. Ele vai lá, reconhece, se liga e já desencadeia a morte celular programada do tecido, tá? Outro mecanismo, né, associado que a gente viu são as imunoglobulinas, né, os anticorpos, que vão reconhecer o antígeno do doador e aí vão desencadear o processo inflamatório, vão opsonizar para ativar a via clássica do sistema do complemento, também causando um processo inflamatório no tecido. Mas tenham em mente que a rejeição aguda é mediada principalmente pelos linfócitos citotóxicos, ou seja, vão causar a morte celular do órgão transplantado. E ela vai acontecer, né, de meses a anos, principalmente associada à parada do processo de imunossupressão. Não, vamos parar de imunossuprimir ele e vamos deixar aí, porque eu acho que o órgão já está ok. E aí, quando para a imunossupressão, o sistema imune volta com força total e passa a combater o enxerto. Ok? E por fim, a rejeição crônica, né? Então, a gente tem anticorpos do indivíduo receptor que obviamente reconhecem, né, os antígenos do enxerto doador como estranhos e aí vão opsonizando, vão atuando aqui. Temos os linfócitos T, CD4 que vão ser apresentados, né, porque as células fagocitárias também vão reconhecer como estranhas as células do doador, vão fagocitar, vão apresentar e ativar linfócitos T auxiliares. Eles ativos passam a secretar citocinas. Então, a ação de linfócitos, de células fagocitárias, de anticorpos, que acontece normalmente com todo enxerto transplantado, né, ao longo do tempo, mas que pode ir acontecendo em concentrações basais, vai gerando um processo inflamatório crônico, né, que está sempre ali presente, acontecendo. Se eu tenho uma inflamação crônica acontecendo, eu secreto substâncias que atraem para o local quem? O M2, né? Macrófagos do perfil M2. Quando eles chegam lá, né, na inflamação crônica com abundância de mononucleares, ele vai chegar e vai começar a secretar os fatores de VEGF, né, o fator de crescimento de fibroblastos, e aí eles começam um reparo tecidual no processo inflamatório crônico que está acontecendo, principalmente a nível da musculatura lisa desse vaso. Então a musculatura lisa vai crescendo, e aqui a obstrução, em vez de ser como na hiperaguda, que é pela formação dos coágulos, né, que vão ocludindo os vasos, aqui o que vai fechando a luz desse vaso é a musculatura lisa, que vai sendo reconstruída pelo processo de cicatrização de reparo tecidual, tá? Se eu obstruo esse vaso, não chega sangue no enxerto, ele vai morrer do mesmo jeito. Então, hiperaguda e crônica, a gente não tem a chegada de sangue para o enxerto. E na aguda, a gente tem a morte direta das células do enxerto, tá? Isso. Então, os macrófagos atraídos e ativados por linfócitos T, CD4 e anticorpos vão acarretando na inflamação crônica, consequentemente na fibrose, certo? Ok, pessoal? Ok. Uhul!